Êxodo capítulo 7, leitura do verso 25 até o verso de número 15 do capítulo 8. Aqueles que nos visitam, nós estamos fazendo exposição continuada do livro de Êxodo. Chegamos hoje no verso 25 do capítulo 7 e vamos até o verso de número 15 do capítulo 8. Êxodo capítulo 7, verso 25, até o verso número 15 do capítulo 8. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Assim se passaram 7 dias, depois que o Senhor feriu o rio. Depois o Senhor disse a Moisés: vá falar com Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não quiser deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todo o seu território. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em sua casa, no seu quarto de dormir, sobre sua cama, nas casas dos seus oficiais, sobre o seu povo, nos seus fornos, nas suas amassadeiras. As rãs virão sobre você, sobre o seu povo e sobre todos os seus oficiais. O Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com o seu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faça subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: peçam ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei que o povo vá e ofereça sacrifícios ao Senhor. Moisés disse a Faraó: tenha a bondade de me dizer quando é que devo orar por você, pelos seus oficiais e pelo seu povo, para que as rãs sejam retiradas de você e das suas casas e fiquem somente no rio. Faraó respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a sua palavra, para que você saiba que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs se afastarão de você, das suas casas, dos seus oficiais e do seu povo. Ficarão somente no rio. Então Moisés e Arão saíram da presença de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme havia combinado com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Os egípcios ajuntaram as rãs em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Ó Deus, mais uma vez clamamos as tuas misericórdias, para que, com a tua graça, ó Deus, possa nos falar mais uma vez, assim como falaste pela manhã. Abre, ó Deus, os nossos ouvidos, o nosso entendimento, Senhor, e dobra os nossos joelhos, para que, ó Deus, nos humilhemos diante do Senhor, diante da tua voz, em nome de Cristo. Amém. Poder sentar-nos. Irmãos, diante das verdades expostas dos evangelhos, das escrituras, nós imaginaríamos que a igreja visível não apresentasse tantos problemas. Problemas, inclusive, como diz Paulo à igreja de Corinto, nem entre os ímpios se vê certas coisas. Mas uma coisa é fato: nem todos que estão na igreja visível comungam da igreja invisível. Nem todos que fazem parte do rol de membros de uma igreja visível fazem parte da membresia dos céus. Muitos que, numa situação ou outra, foram arrolados na membresia de uma igreja, nunca experimentaram o poder da conversão. Muitos que estão na igreja nunca experimentaram o poder da conversão. Mas o interessante é que até que eles enganam bastante. Em algum sentido, eles demonstram devoção,
por vezes parece que gostam de orar, apreciam a pregação, se submetem por vezes às exortações, mas eles nunca experimentaram o poder da conversão. Eles nunca foram de fato tocados no coração, movidos por Deus no coração, porque falta o verdadeiro testemunho, um genuíno coração devoto ao Senhor. E repare, irmãos, que a incredulidade de Faraó, ela trouxe duras consequências ao Egito. Mas diante das pragas, ou da praga das rãs, o rei se viu impotente. Foi mais um golpe de Deus, mas dessa vez o rei se viu impotente. E ele sabe, ele começa a descobrir que somente Deus pode reverter essa situação, que é Deus quem está julgando a terra do Egito. Então, os profetas de Deus são chamados e são surpreendidos com um pedido inusitado. Orem para que a praga seja revertida, seguida de uma promessa. Eu vou libertar o povo. Se Deus reverter a situação, eu libertarei o povo. E aparentemente, parece que o rei finalmente foi convertido. Mas é como muitos na igreja, é só aparência. Não há nada de conversão. E apesar de Deus bondosamente reverter, atender o seu clamor, ele continua incrédulo. Esse texto, irmãos, nos mostra o perigo de assumir um compromisso temporário com Deus. Esse texto nos mostra um compromisso de assumirmos, o perigo de assumirmos um compromisso temporário com Deus. Que o Senhor fale aos nossos corações. Repare que o verso 25, Moisés, ele registra: assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o Egito. A imagem que nós temos aqui, o sangue fluíra rio abaixo, peixes morriam, o fedor começava, conforme nós vimos o Senhor tratar com o faraó na primeira praga. E é interessante o que o texto está dizendo, porque eles tiveram tempo suficiente, 7 dias, tempo suficiente para digerir tudo o que havia acontecido e se arrependerem. O Senhor havia dado a eles a oportunidade, nesse tempo, deles entenderem o que estava acontecendo, deles se voltarem para Deus, mas o texto vai nos mostrar, na continuação, que eles, embora tivessem um período para refletir sobre tudo, eles continuaram incrédulos, e eles não reconheceram as chances que o Senhor estava dando para que se arrependessem. Mas, irmãos, como nós vimos, o imperativo de libertação ainda continua. O Senhor continua a falar a Faraó, e ele quer que Faraó liberte o seu povo, conforme nós vimos no verso 1 ao verso número 4. Veja novamente: depois o Senhor disse a Moisés: vá falar com Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não quiser deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todo o seu território. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em sua casa, no seu quarto de dormir, sobre a sua cama, nas casas dos seus oficiais, sobre o seu povo, nos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs virão sobre você, sobre o seu povo e sobre todos os seus oficiais. Dessa vez, irmãos, a exigência de Deus é mais uma vez acompanhada de uma advertência. Mais uma vez, Deus exige, e mais uma vez, a exigência divina é acompanhada de uma advertência. A recusa em libertar o povo, traria, como sinal de juízo, rãs sobre o território do Egito. Irmãos, devemos entender que esse era mais um golpe de Deus desferido contra aquele que imaginava ser o poderoso. Era mais uma vez
é mais um golpe de Deus contra aquele que achava ser o poderoso. E nós sabemos bem o que aconteceu, porque o texto, assim como na primeira praga, o texto salta logo para os fatos, ou seja, o rei recusou, mais uma vez, o rei negou libertar o povo, e automaticamente, ele teve que lidar com um juízo inevitável. Deus mais uma vez ordena, ele não obedece, e ele vai ter que lidar com o juízo inevitável, ou seja, Deus vai derramar, Deus vai cumprir com a sua ameaça. Veja o verso número 5 e o verso número 6. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com o seu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faça subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Vejam, irmãos, o fato aqui que Moisés está descrevendo, ele é digno de atenção. É interessante notar que a palavra usada por Moisés, ao dizer que o Egito seria povoado por enxames de rãs, é a mesma que Deus usou no 5º dia da criação. Gênesis capítulo 1, verso número 20, diz o seguinte: que as águas sejam povoadas e enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. A mesma palavra usada por Moisés aqui é também usada em Gênesis. Ou seja, não eram poucas rãs que estavam aparecendo. Do mesmo jeito que Deus, com o seu poder, com a sua grandeza, fez com que a terra, os mares, eles fossem habitados abundantemente. O que Moisés está dizendo é que as rãs, elas viriam de todos os lugares e elas inundariam toda a região do delta do Nilo. Tanto é que no verso 6, Moisés diz que as rãs cobriram a terra do Egito. Era mais fácil ver rã do que solo. É algo tão impressionante no texto, irmãos, que a Escritura, ela muitas vezes, ela descreve esse evento e destaca a grandeza disso. Foi algo tão impressionante que o salmista, por exemplo, ele chega a descrever o seguinte: Deus enviou contra eles rãs que os destruíssem. Salmo 78, 45. Agora, é bem verdade, irmãos, que rãs não são particularmente perigosas, mas o terror do texto, o terror da narrativa, está justamente na multiplicação. Não é o perigo que elas promovem, mas a quantidade com a qual Deus se utilizou para julgar o Egito. Ou seja, elas invadiram tudo. Isso foi um poder espetacular. Imaginem, irmãos, como falamos pela manhã, uma mulher encontrando rãs no banheiro, como diz no texto, no forno, no guarda-roupa, nas panelas, no berçário das crianças. Eu deduzo a maior gritaria que aconteceu na terra do Egito por causa desse fato. E olha, o detalhe é tão interessante que nem o rei escapou. O salmista, em tom irônico de gargalhada, ele escreveu no Salmo 105, verso 30, a terra deles produziu rãs em abundância, até nos aposentos do rei. Então imagine, irmãos, Faraó pensando em descansar, saltando da cama, porque havia algo coachando sob o seu travesseiro. Então, veja, irmãos, que poder de Deus. E também, ao mesmo instante, descreve um juízo tão pessoal que Faraó, nem na hora de descansar, ele se livrou das consequências. Nem na hora de descansar, ele se livrou das consequências. Quando andamos em desobediência, irmãos, o lugar que seria de descanso se transforma em tormenta. Quando andamos em desobediência,
o lugar que deveria ser de descanso se transforma em tormenta. Nem a sua cama é capaz de anestesiar sua vida quando o juízo de Deus está sendo derramado. Mas não esqueçamos também, irmãos, que é mais uma demonstração divina sobre os deuses do Egito. A deusa aqui representada, Requete, com a cabeça, eles tinham uma deusa chamada Requete, ela tinha uma cabeça e corpo de uma rã, ela era sagrada no Egito. E ela não podia ser morta, de modo que os egípcios, diante do que estava acontecendo, não poderiam fazer nada contra essa proliferação terrível. Imagine, irmãos, então o ódio que sentiram. Eles adoravam a deusa Rã, o Egito está cheio de rãs, e eles não podem matar, porque trata-se de sua deusa. Também, irmãos, eles confiavam nela para controlar a população de rãs, por meio de proteção de crocodilos. Significa dizer, irmãos, que essa multiplicação de rãs, a invasão de rãs de forma assustadora, estava humilhando a deusa, estava humilhando os deuses do Egito, porque a deusa multiplicadora perdeu o controle, encheu a terra de rãs. Isso mostra, irmãos, como Deus humilhou e como Deus sabe humilhar aqueles que se erguem contra Ele em zombaria, e Deus sabe humilhar os falsos deuses. Também, irmãos, eles também confiavam nela para ajudar as mulheres do parto. Já que ela era doadora da vida, já que ela era considerada doadora da vida, as mulheres pediam ajuda a deusa Rã, Requete, quando elas iam ter menino, quando elas sofriam dores de parto. E por que isso é importante? Essa multiplicação e ser uma deusa também, que tinha uma relação direta com o parto, com o nascimento de crianças. Isso cria uma relação direta com a morte das crianças. Lembrem, irmãos, em seus esforços de exterminar os israelitas, o que foi que os egípcios fizeram? Faraó havia ordenado às parteiras hebreias que matassem os meninos recém-nascidos de Israel. Primeiro capítulo, nós vimos isso no capítulo posterior. Então entenda uma coisa, Deus não estava somente humilhando mais uma deusa, Deus não estava somente humilhando mais um Deus, mas Deus estava punindo os egípcios pelos seus pecados. O mesmo rio que Faraó havia usado como instrumento de genocídio foi transformado em sangue, e a primeira deusa a ser humilhada foi aquela que governava o parto. Os egípcios ordenaram matar as crianças. Primeira e segunda praga, o rio Nilo, onde muitas crianças hebreias morreram, foi transformado em sangue. E a segunda deusa a ser atacada foi a deusa do parto, a deusa responsável pelo nascimento. Irmãos, aprendam uma coisa: Deus não vai punir ninguém injustamente. Ele é um Deus justo. O que o texto está nos mostrando é que Faraó está pagando cada pecado dele. Faraó está começando a experimentar as consequências dos seus pecados. Deus está julgando ele por causa dos seus pecados. Da mesma forma, ninguém poderá se apresentar diante de Deus alegando inocência. Todos serão culpados pela sua condenação. Paulo chega a dizer: não há um justo, nenhum sequer. Se alguém cair nas mãos do Deus vivo, não terá como escapar alegando inocência, porque Deus julgará segundo os pecados. Por isso, meu irmão, minha irmã,
Você precisa se arrepender dos seus pecados e não ficar buscando um meio de inocentar você. Não ficar arrumando desculpa, querendo dar uma de inocente, como se não tivesse feito nada, como se não tivesse pecado, como se o seu pecado não fosse pecado. Deus, Ele vai julgar todos os pecados, e quem Deus julgar será julgado por um Deus justo. Não procure magos, não procure magia, não procure anestesiar sua consciência. Você deve estar ciente que Deus julgará segundo os seus pecados. Então, o que Deus espera é que se arrependam. Como nós vimos no início, Deus dá tempo para que se arrependam. Deus proclama a sua vontade e dá tempo para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas reconheçam que estão transgredindo a lei de Deus, que estão em desobediência à lei de Deus. Porque se Deus se levantar em juízo, não há inocente. Não há inocente. E era o que Faraó deveria ter feito. Faraó deveria ter visto o seu pecado. Ele deveria ter visto a gravidade dos seus pecados. Ele deveria ter visto o que ele fez e o que ele está fazendo, agindo em rebeldia contra o Senhor. Mas, mais uma vez, o que é que ele faz? Ele vai pedir socorro aos magos. E eles repetem novamente o milagre. Veja o verso número 7. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Veja aqui, ele pede socorro, os magos repetem mais uma vez aquilo que Deus havia feito. Só que, dessa vez, irmãos, Faraó ele não se impressiona, porque ele não queria mais rãs do que já tinha. Então observe mais uma vez o mesmo processo da primeira praga. Eles repetem, eles trazem mais danos, porque eles criam mais rãs. Então o que o rei quer? O rei quer que os magos, eles tirem as rãs, mas eles trazem mais rãs com o ocultismo. Então, em vez de diminuir a invasão, eles aumentaram. E diante disso, ele percebeu que os magos não seriam capazes, como não foram capazes de reverter o rio, como não foram capazes de reverter as rãs. Então ele chegou à seguinte conclusão, verso número 8. Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: peçam ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei que o povo vá e ofereça sacrifícios ao Senhor. Observem, irmãos, que o verso de número 8, ele começa e termina com o nome especial do Senhor. Isso mostra o quê? Aquele rei que estava negando o Senhor inicialmente, que negava o nome de Deus. Lembra que quando Moisés vai visitá-lo pela primeira vez, ele disse: quem é o Senhor? Quem é Ele? Então aquele que rejeitava o nome de Deus, agora já começa a conhecê-lo mais de perto. E os nomes usados mostram isso. Ele está usando o nome pactual de Deus. O que isso significa? Faraó está começando a ter a consciência de que essas pragas, em especial a rã, eram pragas fruto do milagre divino, era o poder divino. Então ele chegou à seguinte conclusão: somente Deus pode removê-las. Se Deus é o autor disso, somente Ele pode removê-las. E aí Ele quer que elas sejam removidas. Ao pedir sua remoção, então, Ele estava admitindo
que o Senhor de Israel, de fato, ele tem o poder, que ele é que tem um controle sobre aquela praga, que ele é que tem o domínio, pois, mais uma vez, os seus magos deram demonstrações de que eles não são capazes de reverter aquilo que estava acontecendo. Então, curiosamente, ele pede que Moisés ore. Faraó, irmãos, parece também ter entendido que a maneira de obter acesso a esse poder era por meio da oração. Agora, o que chama a atenção aqui é a palavra rogar, porque ela, no hebraico, ela traz a ideia de súplica, traz a ideia de um pedido humilde, e de algum modo, ele sabia que a intervenção divina viria pelo meio do profeta. Ou seja, parece que ele está se humilhando aqui, parece que ele está humilde, buscando que o Senhor faça alguma coisa para reverter a praga que ele mesmo levou. Só que ele também nos ensina o caminho da falsidade. Ele diz: deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Veja, irmãos, ele chega a dizer: orem, e eu vou libertar o povo. Eu vou deixar com que o povo siga o seu caminho e vá adorar ao Senhor. Mas, irmãos, nós já sabemos o que está por trás aqui. Nós já sabemos o fato de Faraó não conhecer a Deus como de fato ele deveria conhecer. Ele está tentando enganar a Deus. Ele está tentando fazer com que Deus reverta com uma promessa falsa. Então, o que nós aprendemos? Faraó está prometendo uma coisa que ele não vai cumprir, então ele está mentindo, com o objetivo de que Deus reverta a sua praga. Só que ele não conhece quem de fato Deus é. Mas aqui um princípio importante, irmãos, porque as pessoas prometem qualquer coisa a Deus quando se encontram em dificuldades. As pessoas prometem qualquer coisa a Deus quando se encontram em dificuldades. Se o Senhor fizer o que eu estou pedindo, eu servirei com mais dedicação. Se minha vida financeira melhorar, eu darei o dízimo. Se minha empresa prosperar, eu retribuirei com ofertas. E são promessas e promessas, votos e votos, mas tudo mentira. Rapidamente esquecem de sua promessa. Chegam, quando são recebidos como membros, juram diante do Senhor, prometem diante do Senhor que serão fiéis nos dízimos, que irão submeter a liderança, que irão viver o Evangelho, mas logo em seguida vivem a vida como querem. Chegam no dia do batismo dos filhos, prometem guiá-los, ensinar eles a adorar e etc., mas logo em seguida não cumprem com os seus votos. São pessoas que não prometem de coração, mas da boca para fora, e logo se esquecem de suas promessas. Logo se esquecem de suas promessas, imaginando que estão conseguindo enganar a Deus, mas ninguém engana. O faraó estava dizendo: rogue, que eu vou libertar o povo, fazendo promessas que ele não iria cumprir. Quantas promessas, meu irmão, quantos votos você fez e você não tem cumprido? Quantas coisas você disse ao Senhor que iria fazer e não fez? E o pior, fez promessas que você sabia que você não ia cumprir, tentando barganhar com Deus. Só que ninguém engana o Senhor. Ninguém engana o Senhor.
Ele sabe que você mentiu no dia do batismo do seu filho. Ele sabe que você mentiu no dia que você foi recebido como membro. Ele sabe que você mentiu na reunião do conselho quando você disse que ia se dedicar mais. Ele sabe que você é um mentiroso, que você tenta barganhar com ele. Ele sabe. Você pode mentir e dar a entender à liderança da igreja que você está sendo verdadeiro, mas Deus sonda os corações e sabe que você mentiu e que você está mentindo e continua vivendo na mentira porque você não tem a intenção de cumprir com aquilo que você prometeu. Ninguém, irmãos, engana o Senhor. Ninguém. Ninguém engana o Senhor. Ele sabe cada um dos seus votos, das suas promessas que foram mentirosas. Mesmo assim, irmãos, a promessa de Faraó demonstra claramente que ele entendia o que Deus exigia dele. Faraó sabia que Deus era o Criador e juiz. Ele reconhece o poder no nome de Deus e acreditava que ele podia atender às orações. Mas ele não conhecia Deus como seu Salvador e Senhor. A prova é que ele não vai orar. Ele pede que orem. Ele pede que orem. Quantas pessoas não são assim, meus irmãos? Parecem conhecer a Deus, falam de Deus, mas eles estão com o coração distante. E o problema de muitos, irmãos, como é o caso de Faraó, não é ignorância. O problema de muitos não é ignorância. Deus já estava dando demonstrações o tempo todo de que Ele era. Deus estava se revelando, mostrando sua glória, o seu poder, a sua majestade. Ele estava vendo tudo, estava reconhecendo. Mas Ele diz: orem, orem. Eles deveriam orar. O problema de muitos, irmãos, é como Faraó. Eles sabem em algum sentido, eles sabem muita coisa de Deus, Deus já tem mostrado, Deus já tem revelado, mas o coração deles não se voltam para o Senhor. Então tem gente que já sabe que tem que guardar o dia do Senhor, tem dia que já sabe que tem que estar no culto, tem gente que já sabe que o domingo é um dia dedicado ao Senhor, tem gente que já sabe que tem que submeter às Escrituras, que tem que submeter à liderança da igreja, que tem que andar piedosamente, que tem que andar de forma santa. Muitos já sabem, mas eles não querem obedecer. Eles sabem disso, mas não querem obedecer. E quantos aqui não são assim? Já escutaram a voz do Senhor por diversas vezes em diversos assuntos, tratando os pecados, o Senhor exortando, conhecendo a Deus, conhecendo a verdade de Deus, mas os que estão fazendo, estão desobedecendo ao Senhor. Estão andando nos seus próprios caminhos, em vez de conhecerem a Deus e se submeterem, estão ficando mais rebeldes, tentando enganar a Deus, barganhar com Deus. Muitos, como Faraó, estão ouvindo, vendo, conhecendo, mas continuam desobedecendo. Pode ter certeza, meus irmãos, quanto mais se conhece,
mas cobrança virá. Tanto é que o Senhor diz em sua palavra: não queiram ser mestres, porque o julgamento será com mais rigor. Porque o que se espera do conhecimento divino é que se curve em obediência ao Senhor. Agora preste atenção também, irmãos, que ele fez um pedido errado. Porque, preste atenção, em vez de pedir que Deus retirasse dele os seus pecados, ele pediu que Deus retirasse as rãs. O faraó queria alívio do castigo, mas não se arrependia. Tem gente, irmãos, que quando tudo está bem, nem se lembra que Deus existe. Quando tudo está bem, ele nem se lembra que tem igreja. Ele nem se lembra que na terça-feira nós temos uma reunião de oração e doutrina. Ele nem se lembra que todos os domingos nós estamos reunidos para adorar ao Senhor. Eles se esquecem de Deus quando tudo vai bem. E ficam a desobedecer ao Senhor, fazendo o que bem entendem, desprezando o culto, o dia do Senhor, vivendo em seus pecados, na libertinagem, insubmissos, mas quando o juízo chega, eles querem alívio. Mas observe, eles nunca buscam a Deus, mas somente alívio do juízo. Sabe por quê? Porque isso é típico de não convertidos. Não convertidos não querem a Deus. Eles querem alívio do seu sofrimento. Por isso que quando o juízo cai, eles voltam para a igreja. Mas eles não voltam para a igreja para buscar ao Senhor e arrependimento, para encontrarem a Deus, para serem mais devotos do Senhor. É porque eles querem que o Senhor alivie a barra deles. Eles só querem alívio. Quantas pessoas, irmãos, não estão na igreja e não estão buscando ao Senhor, mas procurando simplesmente um assistencialismo divino diante das circunstâncias difíceis que vive. Só estão na igreja porque estão querendo que Deus faça ele passar no concurso. Só estão na igreja porque querem que o Senhor cure o parente. Só estão na igreja porque querem que o Senhor faça prosperar a empresa. Tem uns até hipócritas. Pastor, vou inaugurar minha empresa. O senhor pode dar uma palavra e fazer uma oração? E vivendo distante de Deus, Faraó não voltou-se para Deus, ele queria somente o alívio. Foi só alívio. Será que é o seu caso, irmão? O que é que você está fazendo aqui? Você está aqui buscando o Senhor de fato? Porque você está querendo uma porta de emprego? Você está aqui adorando a Deus com todo o seu coração, ou porque você está barganhando com Deus? Ou porque Deus começou a julgar você e você agora está aqui pedindo para que Deus alivie a sua barra? Deus sabe se você está procurando Ele ou se você está procurando o que Ele faz. Deus sabe se você está procurando Ele ou se está procurando o que Ele faz. Agora, chama a atenção, irmãos, um fato aqui. O curioso nesse caso foi sua decisão de adiar a oração até o dia seguinte. Veja que interessante, verso 9 e 11. Veja, Moisés disse a Faraó:
tenha bondade de me dizer quando é que devo orar por você, pelos seus oficiais e pelo seu povo, para que as rãs sejam retiradas de você e das suas casas e fiquem somente no rio. Olha a resposta de Faraó. Faraó respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a sua palavra, para que você saiba que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs se afastarão de você, das suas casas, dos seus oficiais e do seu povo, ficarão somente no rio. Irmãos, é interessante porque a maioria dos egípcios, se fosse fazer uma consulta aqui, a maioria dos egípcios teria pedido que a praga cessasse imediatamente. É óbvio, as rãs já estavam no território egípcio. Mas Faraó disse: amanhã, quero que vocês façam isso amanhã. Talvez, irmãos, ainda esperasse que elas desaparecessem por conta própria, para que ele não precisasse recorrer à ajuda de Deus. Mas aqui o que Moisés está querendo mostrar é que ele talvez pensasse que Deus precisava de um tempo para fazer cessar a praga, como se Deus não tivesse o poder de fazer que aquilo acontecesse instantaneamente. Mas observe que Moisés, ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado. Veja o verso 12 e 14. Veja que ele diz: então Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme havia combinado com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Os egípcios ajuntaram as rãs em montões, e a terra cheirou mal. Moisés não está preocupado com o tempo. O que o texto vai descrever é que, independente do tempo, mais uma vez, o fim da praga foi um milagre divino. Então, algumas das rãs pularam de volta para o seu devido lugar no rio Nilo. Moisés está dizendo que o restante morreu em todo o Egito. Moisés está descrevendo que eram montes e montes delas. Seus corpos se empilhavam, que o texto hebraico está dizendo, imagine uma montanha de rãs mortas, gigantes, essas montanhas, apodrecidas, sob um sol escaldante. Não é interessante, irmãos? E que, sem dúvida alguma, mesmo depois de um imenso esforço de limpeza, ele ainda continuava tendo que lidar com uma crise de saúde pública, porque Deus fez cessar o aparecimento de rãs. Ou seja, já tinham rãs e elas continuavam aparecendo. Deus fez cessar as rãs e algumas voltaram para o rio e as que ficaram morreram. Então ele está aí com um problema de saúde pública, né? E o que Moisés está dizendo é que até quando Deus reverteu, Deus também mostrou um ato de juízo. Então, a remoção da praga, ela se evidenciou como maldição. Por quê, irmãos? Porque mais uma vez Deus, veja, qual é o ponto? Que Deus removeu a praga, mas fez os egípcios encarar as consequências dos seus pecados. Ele tirou as pragas, mas as consequências não. Porque, se vocês observaram, Moisés diz que o Egito se transformou num fedor, e um fedor perante Deus. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Não adianta, meus irmãos, se andarmos desobedientes, nós vamos ter que encarar o juízo divino até o final. Você pode pedir ao Senhor que Ele alivie sua barra, Ele pode até aliviar, mas as consequências, elas continuam. Elas vão continuar. Você não tem como escapar disso. Você não tem como escapar disso. As consequências continuarão. Deus perdoou o pecado de Davi, mas Davi viu sua casa colapsar
pelas consequências do pecado. Deus pode aliviar, mas você vai ter que lidar com as consequências do juízo de Deus. Irmãos, pode parecer estranho, irmãos, que nessa ocasião ele clamou em nome de Faraó, Moisés, como diz o texto. Observe que ele não estava orando pelo bem de Faraó, ele estava orando pela glória de Deus. Ele estava orando pela reputação de Deus, pela reputação divina, que Deus demonstrasse também o seu poder, removendo a praga. É claro, irmãos, isso é um dos grandes privilégios do cristão, é o acesso a Deus por meio de oração, especialmente em tempos de desastre e aflição. Nós podemos interceder pelos outros. Isso não significa que quando olharmos para o outro, estivermos vendo o juízo de Deus sobre a vida dele, nós não devemos sorrir, mas lamentar e, se necessário, buscarmos ao Senhor para que o Senhor seja misericordioso com ele. Mas também, irmãos, por vezes temos que rogar ao Senhor para que Ele nos liberte também. Independente, nós devemos buscar ao Senhor, porque Ele nos ouve nos céus. Mas, meus irmãos, lembre que Faraó prometeu que se as rãs parassem, ele deixaria o povo partir. Mas o verso 15 termina dizendo: vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. O que o Moisés está dizendo é que ele orou, Deus respondeu e Faraó quebrou a sua promessa. Aqui é a primeira vez que ele retrocede em sua palavra, mas não será a última. Ele vai ter esse comportamento, porque ele ainda não conhece quem Deus é, que sonda os corações. Mas Faraó, irmãos, era o tipo de homem que diz qualquer coisa para sair de uma encrenca. Mas assim que os problemas desapareceram, ele voltou a agir de forma egoísta. A única coisa, irmãos, que importava, o que o texto está nos mostrando para Faraó, era o seu próprio conforto. Veja que interessante que o texto diz que quando ele viu alívio, no hebraico está dizendo assim, quando ele viu espaço, ou seja, ele queria apenas uma folga, e assim que ele viu uma folga suficiente, Deus se tornou inútil para ele. No hebraico, a ideia de que Deus agora está fora da vista, fora da mente, pois as rãs desapareceram, então Deus também desapareceu da sua mente. Por vezes, irmãos, é isso. Muitas pessoas só querem que Deus remova as consequências do pecado, mas nunca têm a intenção de se livrar do pecado em si. Nunca estão interessados em um relacionamento com Deus. Sua única motivação é o interesse próprio. E uma vez que obtêm um espaço, eles voltam a pecar, voltam a desobedecer ao Senhor e negam a promessa de viver para a glória dele. Muitos não são assim. Muitos não são assim. Estão sofrendo as consequências. Pedem que Deus trate, que Deus mude, que Deus faça. Quando eles acham que Deus está sendo bondoso com eles, o que é que eles fazem? Eles voltam ao pecado. Eles voltam a cometer o mesmo pecado. É feito, chama na reunião do conselho, aí ele
ele vira sertanejo. Eu juro por mim mesmo, por Deus, por meus pais. É um juramento incrível. Aí ele começa até bem. Ele começa a cumprir os juramentos. Mas quando os dias se passam, o que é que ele faz? Posso voltar a fazer o que eu fazia antes. O conselho não vai mais me chamar. Eu já cumpri todas as regras. Eu aliviei a minha barra. Só que com Deus não funciona assim. Sabe por quê, irmãos? Porque o mau exemplo de Faraó mostra o perigo de assumir um compromisso temporário com Deus, que fique aquém da fé salvadora. Deus não quer comprometidos temporários. Deus não quer pessoas que são devotas homeopaticamente. Deus não quer servos que vivem de forma pausada, que tiram férias do reino de Deus, que tiram férias da desobediência. Ele quer servos íntegros, inteiros, que vivam uma vida devota todos os dias. É perigoso, irmãos, assumir um compromisso temporário com Deus. Sabe por quê? Porque uma promessa falsa de obediência não levará à vida eterna. Não basta dizer que somos cristãos, irmãos, e que algum dia, por causa disso, seremos salvos. Se nós, de fato, queremos a salvação, precisamos inteiramente ir a Cristo. Precisamos inteiramente ir a Cristo. Jesus Cristo disse: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu pensamento. Faraó estava ali, ore ao Senhor, para que ele remova. Eu prometo que eu vou libertar o povo, mas mostrou-se rebelde. Muitos chegarão no dia do juízo e dirão: em teu nome profetizei, curei, fiz inúmeras coisas. O Senhor disse: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês que usavam o meu nome e viviam como ímpios, viviam dentro da igreja de Parque Dourado, assistindo o culto, ouvindo a minha voz, mas vocês nunca me obedeceram, vão para o inferno. Porque o Senhor, Ele não vai olhar a carteira de membro, Ele não vai investigar o rol de membros da igreja. Ele vai olhar o seu coração se você viveu inteiramente para o Senhor. Se nós queremos a graça salvadora de Deus, precisamos ir inteiramente a Cristo, porque Faraó nos ensina que um coração temporário não é sinônimo de salvação. E eu finalizo, irmãos, dizendo: toda pessoa que ainda esteja tentando decidir se quer ou não ir a Cristo, precisa saber que as pragas voltarão. Você que nos visita, não sei, ou você que está aqui em nosso meio, se você está em dúvida, sirvo ou não sirvo, obedeço ou não obedeço, sigo ao Senhor ou não sigo, lembre-se, as pragas voltarão. Só que não as pragas do Egito, porque em sua revelação do juízo vindouro, o Senhor falou através do apóstolo João. Ele disse:
Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes às rãs, porque elas são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus poderoso. Ou seja, no dia do juízo, terão que lidar com a espada do Senhor. Porque as únicas pessoas que estarão a salvo naquele dia terrível são aqueles que pertenceram a Cristo inteiramente. E pessoas que pertenceram a Cristo inteiramente, elas não precisaram pedir que outros orassem, mas elas oraram pedindo a Deus suas misericórdias e a sua graça salvadora. Que a voz do Senhor crie morada em nossos corações e possa nos conduzir durante a semana para a glória dele. Amém. Bendito seja o teu nome, Senhor, pela tua voz poderosa e por mais uma vez o Senhor falar aos nossos corações. Obrigado, Deus, porque o Senhor é quem fala e também é o nosso Deus e o nosso Senhor. Dá-nos, ó Deus, um coração inteiro dedicado ao Senhor, para te amarmos com toda a nossa vida. Em nome de Cristo. Amém.